Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você que é cristã, um cristão, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, você tem consciência da sua vida cristã? Você está firme na ideia do seu propósito? Você sabe responder uma pergunta que eu quero fazer para você? O que você está fazendo aqui? Se você ainda não tem uma definição desta pergunta, siga comigo nesse vídeo que eu posso te ajudar. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus nunca disse, eu nasci. O Senhor Jesus, ele disse, eu vim. Eu entrei no mundo. E ele estava falando de nascimento, mas ele não se referia ao nascer convencional, como nós geralmente falamos. O Senhor Jesus disse, eu entrei pela porta do mundo. Ele disse, eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Ele não se refere a esta condição de nascer no sentido convencional, mas de vir ao mundo com um propósito, com uma missão. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 4, 5 a 9, Jeremias também tem uma surpresa quando Deus diz para ele, Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci. Eu te consagrei profeta às nações e te constituí. Isso tudo antes de você nascer. Então, o Senhor nosso Deus, ele diz que nós já existimos antes de nascer. Nascer é só uma questão. Nascer é uma forma de entrar no mundo, disse Jesus, disse o próprio Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele, depois de ter perseguido a igreja como Saulo, ele era um judeu zeloso com o judaísmo, e ele entendia que era isso que ele tinha que fazer. Era um oficial romano, mas um judeu zeloso, extremamente cuidadoso com a religião. Mas ele não sabia o propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo. E quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus revela para ele qual é o propósito dele. Paulo, eu te separei para você pregar o evangelho aos gentios. E depois que Paulo entende que ele não tinha vindo para ser judeu simplesmente, ou fazer parte do judaísmo, Paulo, ele tem um encontro consigo mesmo. Porque quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós encontramos com a nossa realidade de vida, com o nosso propósito. E escrevendo a carta aos Gálatas, ele diz, aquele que me separou antes de eu nascer, para dar o testemunho do seu Filho aos gentios. Então Paulo também, nessas palavras, ele afirma que ele não nasceu, ele entrou no mundo, que antes de nascer, ele foi separado. Então é questão de propósito. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz, Senhor, quão maravilhoso é para mim saber que os olhos do Senhor me viram a substância ainda sem forma. Ou seja, quando os meus ossos ainda não haviam sido formados, eu já existia antes de nascer, já existia em Deus, eu, você e todos nós. Já existimos em Deus, porque a vida é eterna, a existência é geracional. Nós estamos fazendo parte de uma existência ou de uma geração.
O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos 17, ele diz: nele, Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, viver e existir são coisas distintas, não é a mesma coisa. Porém, a vida, ela está em Deus. Nós já vivemos em Deus e já vivíamos em Deus antes de vir ao mundo. Então, nós viemos com um propósito. E é interessante, lá no Salmo 116, no verso 15, o salmista escreve assim: quão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que quão preciosa pode ser aos olhos do Senhor a morte de alguém? Porque assim como Jesus, assim como qualquer pessoa, nós entramos no mundo e voltamos. A morte é a maneira de voltar. E quando Deus diz quão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é a volta dos seus santos. E quando nós temos essa resposta, a vida fica leve, a nossa existência fica leve. As situações que nós passamos a viver aqui neste mundo, elas são apenas consequência de uma missão, de um propósito. Então tudo que acontece conosco aqui é secundário. Tudo que acontece conosco aqui é secundário. Nós somos exatamente a palavra de Deus se cumprindo. Porque o que acontece nesse mundo? A palavra de Deus. Nós somos coadjuvantes da palavra. Ele disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E ele disse: não se aumenta nem uma vírgula, nem se tira um tio da minha palavra. E ele vela por cumprir a sua palavra. É a palavra de Deus que acontece. Nós somos apenas pessoas secundárias à palavra de Deus. Mas ela acontece em nós. Nós somos os elementos onde se cumpre a palavra de Deus. Nós damos forma à palavra de Deus. As gerações dão forma à palavra de Deus. Quando você tem essa resposta para a sua vida, você fica tranquilo, você vive tranquilo, você passa pelas aflições deste mundo de uma forma tranquila, porque você entende que isto é secundário. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele disse: olha, eu depois que eu conhecia Jesus, eu deixei tudo por esse encontro que eu tive com Cristo. Ou seja, a vida passou a ser secundária. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, acredito que vocês conheçam: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora tenho nessa carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Paulo estava declarando: essa existência é secundária, eu estou vivendo o propósito, estou vivendo o Cristo. Isso é extremamente maravilhoso, confortante para nós. E eu quero dizer para você: você não nasceu. O Senhor te trouxe aqui. E um dia você vai voltar, como qualquer pessoa. E eu espero que a sua volta seja um momento precioso aos olhos do Senhor, assim como está escrito nos Salmos. E esta é uma palavra que, de repente, possa trazer para você um conforto pelas situações que você esteja vivendo, um conforto pelas condições que você está vivendo. E olha, nada melhor do que você viver uma vida com propósito, não simplesmente para conquistar coisas
E isso faz parte também do propósito. Isso é uma forma de você anunciar o testemunho do nosso Deus, o testemunho do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas o maior propósito é você testemunhar de Jesus Cristo na sua vida. Eu tenho dito aos alunos, aqueles que eu ensino, que a sua maior mensagem é o seu testemunho. É o seu testemunho. Você não precisa de Bíblia para você pregar o Evangelho, para você testemunhar. É o seu testemunho a sua maior mensagem. E esta é uma virtude que o Senhor nosso Deus deu a todos nós, de termos um testemunho maravilhoso para se tornar a nossa mensagem. Eu não sei se vocês lembram daquele endemoniado de Gadara. Quando ele era uma pessoa terrível lá na sua cidade, que habitava nos cemitérios, e encontrando-se ele com o Senhor Jesus o libertou da legião de demônios que estava nele. E ele andava nu, ele andava acorrentado, era o terror da cidade. E quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele foi liberto de uma legião de demônios. Quando as pessoas o viram, ele estava ao lado do Senhor Jesus, agora vestido. E ele tinha uma intenção. E a intenção dele era seguir Jesus, seguir os discípulos. E Jesus disse para ele: não há necessidade de você me seguir às cidades onde eu vou. Você quem vai agora manifestar o testemunho da sua vida. Essa será agora a sua mensagem, essa será agora a sua pregação. Saia pelas cidades, pela sua família e anuncie o que aconteceu contigo. Se você pensar de forma real, o Senhor Deus já te deu uma mensagem. O Senhor Deus, Ele quer que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus, para que esse encontro seja tão grandioso na sua vida e seja a sua maior mensagem para você pregar. Assim como foi com o endemoniado de Gadara. Deus tem algo extraordinário para a nossa vida. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. E há uma música que nós cantamos, e gostaria de passar essa música no final desse vídeo, para que você possa entender o princípio do seu propósito, do seu propósito na vinda, na chegada aqui nessa terra. Quando você nasceu no ventre da tua mãe, você pode dizer: mas como eu vou saber que eu tenho um propósito? Os seus pais podem até ter programado você, ou não programado você. Seus pais podem até ter programado ter um filho, mas você, foi Deus quem trouxe no ventre da tua mãe. Os seus pais quiseram um filho, poderia ser qualquer um, mas você, especificamente, você veio, você entrou no mundo, no ventre da tua mãe. Os teus pais foram apenas elementos para dar forma, ou elementos para fazer com que você chegasse aqui, porque você é um propósito de Deus. E você tem uma importância nesta geração. E eu digo para você que esta geração não poderia ficar sem você. Esta geração não poderia ficar sem experimentar o propósito de Deus na sua vida. Então você tem todos os elementos para se cumprir
Foi o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci, eu te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Ou seja, Deus diz: olha, você está pronto, você nasceu pronto. Eu te preparei para você ser o seu propósito. Eu te preparei para você ser profeta. Você está ungido para ser profeta e você tem a autoridade para ser profeta. Deus é extremamente maravilhoso para conosco. O não entendermos ou o não voltarmos o nosso entendimento para esta condição é que nos faz com que nós venhamos a ficar buscando situações, batam numa porta aqui, outra ali, e de repente não há uma realização pessoal. Não há aquele conforto de um sentimento de realização. Por mais que você conquiste coisas, bens, fica aquele sentimento que está faltando alguma coisa. Há um fato, há um caso de um senhor muito conhecido em Belo Horizonte. Ele possuía muitos imóveis, muitos bens, e no final da sua morte, ele, num estado terminal, ele disse: eu trocaria tudo que eu construí para viver um propósito diferente, alguma coisa que me desse um sentimento de realização nesse momento. Então não é construir coisas, não é simplesmente você adquirir coisas e deixar aqui nessa terra, mas é o propósito para o qual nós viemos. Esse é o legado. Então eu quero dizer para você, o seu encontro com Jesus, se você não teve, tenha, porque o seu encontro com o Senhor Jesus é exatamente aquilo que te realiza. Nós viemos ao mundo para encontrarmos com o Senhor Jesus, recebermos dele a vida eterna e uma carreira. Assim como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora me está posto a coroa da justiça. Paulo não estava dizendo que iria morrer, mas ele estava declarando: estou pronto para voltar. Pronto para voltar. Por isso eu quero dizer para você, se você ainda não encontrou-se com o Senhor Jesus, tudo que você for fazer não vai te realizar completamente. Você vai sentir a falta disso. Se você já encontrou, mas não tem essa percepção, é o momento de você ter essa percepção que não é participar do movimento da igreja, das atividades da igreja, porque as atividades da igreja também não é um propósito especificamente. Há um caso maravilhoso como exemplo que Jesus cita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, quando ele disse: naquele dia muitos chegarão para mim dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus disse: eu direi a eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Se você pega esse entendimento, você não vai entrar num conflito, você vai buscar entendimento mesmo. Porque não é simplesmente participando de atividades na igreja, no movimento da igreja, que você estará se realizando. Propósito é muito mais do que você participar das atividades da igreja. O Senhor Jesus, quando ele formou a igreja, já havia profetas, já havia sacerdotes, já havia templos
E ele era conhecedor e participante de tudo isso. Mas ele foi buscar uma igreja, ele foi buscar pessoas que ele percebia que são pessoas que iriam entender que elas tinham um propósito, não ser religiosas, mas um propósito, um fundamento para cumprir-se. E é isso que eu quero deixar para você nesta manhã. Eu quero deixar para você nesse vídeo que há um propósito em você que talvez você desconheça e que vai realizar você. Mesmo você dizendo, Galvão, eu estou na igreja já há muito tempo, isso não quer dizer que você esteja vivendo o que você veio fazer, o que te trouxe ao mundo para fazer. Eu quero te abençoar em nome de Jesus com esse vídeo. Por quê? Porque eu sei que esse vídeo pode ser uma resposta para você. Eu sei que esse vídeo pode ser uma resposta para a sua insatisfação, mesmo estando numa igreja, ou mesmo tendo tido um encontro com o Senhor Jesus, mas não descobriu ainda a razão de estar aqui. Então você tem dificuldades de se encontrar, você tem dificuldades de pensar que um dia você vai voltar, isso te traz um sentimento ou uma dor. Mas olha, você veio e você vai voltar. E espero que você volte consciente, volte com a sua missão cumprida. Jesus disse para o Pai: Pai, a obra que o Senhor me confiou para fazer, eu a consumei na terra. Que maravilha! Tomara que seja assim contigo, porque eu quero e eu tenho me esforçado para fazer exatamente isso, para poder falar com Deus: Senhor, a obra que o Senhor me consumou ou me destinou, me confiou para fazer, eu a completei, já posso voltar. Um grande abraço, Deus te abençoe muito e pense nisso, até mais.